Olá, muito boa noite, telespectador da Rede Vida. No ar, mais um Frente a Frente dos estúdios de Brasília para você, nesse dia em que o dólar ultrapassou a barreira dos R$ 6, o dólar turismo, o euro ultrapassou a barreira dos 7 e a libra ultrapassou a barreira dos R$ 8. Ou seja, a economia balança, o presidente do Banco Central entra em campo, pede calma à política, porque embora essa alta tenha sido um reflexo da situação que o mundo vive por causa da segunda onda de Covid-19, há também um ingrediente brasileiro, que é a crise política que não arrefece. Ontem o presidente da Câmara disse que a pauta não anda por causa da base do governo. Então, o próprio presidente do Banco Central, enquanto o ministro Luiz Carlos Ramos continua sua briga aí com o Ricardo Salles, o presidente do Banco Central resolveu se agarrar no serviço e pedir a eles que tenham mais consideração e caminhem mais rápido com as reformas. Para tratar de esses e outros assuntos, a gente recebe hoje o deputado Geninho Zuliani, ele é do DEM de São Paulo. Muito boa noite, deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Denise, boa noite, Zé Maria. Para mim é um prazer estar aqui na Rede Vida de Televisão, uma TV que eu admiro bastante e sou fã desse programa. Pois é, e lembrando que ele será o relator da medida provisória do grupo Facility, aquele grupo de 160 países que vai desenvolver a COVAX, mais uma vacina da Covid-19. Aliás, tema que já deu muita polêmica aqui em Brasília, misturado ali com São Paulo, com o presidente Jair Bolsonaro numa posição e o governador João Dória em outra, né, Zé Maria Trindade? Muito boa noite, bom retorno aqui ao Frente a Frente, você que volta de umas boas férias aí, de 2 semanas, que bom tê-lo de volta. Pois é, obrigado, Denise. A situação política não está fácil, não é coisa para amador mesmo, não. Novidade, né, Denise? Um presidente do Banco Central sair a campo, ir politicamente no Congresso Nacional, pedir calma, isso não é papel do presidente do Banco Central. Mas é a confirmação de que a política está diretamente ligada à política econômica. E o que está acontecendo no Congresso Nacional é, novamente, a política econômica, disputa pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. O Centrão está numa jogada ali, querendo entregar a comissão de orçamento ao ex-deputado José Roberto Arruda. Ele foi caçado e preso aqui, e foi filmado recebendo maços de dinheiro. E a mulher dele foi eleita como Sombra, a deputada mais votada do Distrito Federal, e ela não tinha nenhuma atividade política, o que mostra que foi uma eleição triangulada de José Roberto Arruda, que não pôde ser candidato. Mas esta é a política que temos. Deputado Geninho, a gente tem muito prazer em conversar com o senhor aqui, exatamente porque o senhor está na base de todos esses debates, relator de um momento muito importante aí sobre a vacina. E como a Denise falou, é o momento do debate aqui. Sei que o senhor está visitando aí vários laboratórios, né, e institutos brasileiros para definir a vacina. E aí vem a pergunta que não quer calar. Será obrigatória ou não a vacina no Brasil? Olha, Zé, é difícil falar em obrigatoriedade. Esse consórcio COVAX, que é o consórcio Facility da vacina COVAX, 160 países, onde o Brasil está desembolsando 2,5 bi, é para atingir 10% da população brasileira. Então, como é que nós vamos falar em obrigatoriedade se os números de promessa de produção de todas as vacinas juntos talvez não chegue nem à metade ou 2/3 da população brasileira? Eu acho que primeiro nós temos que vacinar os grupos de risco, os profissionais de saúde, os profissionais de segurança pública, né? Para depois, num segundo momento, ver também um pouco a eficiência dessas vacinas, que não tem nenhuma comprovadamente ainda eficiente. Nós temos vacinas que já são seguras, que não traz nenhuma reação aos brasileiros. A vacina não faz mais mal que a doença, essa é um pouco a lógica. Porque tem um vídeo circulando aí, uma lógica de que é melhor, mais prático arriscar a ter a Covid do que vacinar, né? Isso tem muita especulação nesse momento, né? Ontem, numa reunião com a Anvisa, nós fomos recebidos pelo presidente, por diretores, tem 4 pedidos de estudos clínicos, né? Eu me recordo de cabeça agora essa do Butantan,
a vacina da Fiocruz, tem uma da Johnson e tem mais uma terceira, acho que é do Paraná, Paraná. com a Rússia. É, a Rússia. Mas todas ainda em da fase Sputnik. da Sputnik, todas em fase de estudos clínicos, que é a terceira fase. A partir daí, os laboratórios têm que entrar com pedido de registro, né? Nenhum ainda fez o pedido. E a Anvisa trabalha de forma reativa, ela precisa ser provocada, ela não autoriza ou desautoriza, ela só autoriza para quem pede autorização. E que tem que provar ali, né? Exatamente. Teve uma primeira autorização da importação de 6 milhões de doses pelo Butantan, do laboratório chinês, que são as primeiras 6 milhões de unidades que estão sendo importadas, porém ainda não existe uma licença para aplicação. É para ganhar tempo, ganhar escala. Agora tem um segundo pedido já na Anvisa para matéria-prima para a fabricação de 40 milhões de doses no Butantan, em São Paulo. E, paralelo a isso, tem da Fiocruz, tem outros pedidos também. A melhor vacina é aquela que é eficiente e chega primeiro, né? Nesse momento de pandemia, todos nós estamos torcendo para isso. Não importa a origem dela. Essa briga do presidente Jair Bolsonaro com o governador de São Paulo, ela pode atrapalhar essa chegada da vacina da Sinovac Biotech? Olha, causou estranheza, né, a semana passada, quando o ministro da Saúde anunciou que a vacina do Butantan faria parte do rol de vacinas do Programa Nacional de Imunização. E no dia seguinte o presidente desautorizou, enfim, fez voltar atrás. Isso não é salutar, isso não é bom para o Brasil, né? É o que eu disse, eu acho que vacina comprovadamente eficiente, a que chegar primeiro e for eficiente, tem que ser a melhor. Agora, depois de registrada a vacina na Anvisa, é que aí tem o quarto momento, que é o momento onde o SUS, né, o Ministério da Saúde, de uma forma geral, inclui ou não dentro do Programa Nacional de Imunização. Hoje, mais de 80% dos produtos, dos medicamentos fornecidos pelo SUS vem do Butantan, uma tecnologia conhecida, principalmente a vacina da dengue, né, que foi uma vacina conhecida. Então, não tem por que não aceitar boas vacinas, né? Hoje existe uma disputa muito ideológica, né, sobre as questões de China, sobre partidos comunismo, sobre a China teria inventado em laboratório. Então, existe muita especulação para pouca realidade. Eu acho que nós temos que torcer aqui para que a vacina seja eficiente, comprovada e que chegue aos brasileiros o mais rápido possível. O presidente estranhou que esse seja um assunto discutido no judiciário, né? E o presidente da Câmara disse que é preciso cuidar, o Congresso ali discutir, inclusive com o governo, para evitar isso. Mas eu acho que esse será um assunto judicializado, de qualquer maneira, já existem 4 pedidos no Supremo. Os direitos individuais, eles são de tal forma cuidados na Constituição que eles são impossíveis, inclusive, de emendas, são cláusulas pétreas, quando se trata de direitos individuais. Mas a gente viu nesse debate que o direito individual ele não pode ser maior do que o direito coletivo, né? É aí que se insere esse debate sobre a obrigatoriedade da vacina. Na verdade, né, eu acho que quando nós temos uma vacina eficiente, nós temos uma doença que mata as pessoas, que causa danos à saúde de uma forma geral, que causa impactos econômicos gravíssimos, como nós estamos sentindo. E uma pessoa que não quer tomar vacina, ela precisa, em contraponto a isso, ter algumas outras atividades, né? Tem que se reservar, ela não pode se recusar a tomar vacina e, ao mesmo tempo, ficar circulando como uma pessoa que tomou vacina. Mas é um debate prematuro, principalmente para mim, né? Depois da Anvisa, eu tenho uma série de visitas com especialistas, visitando fundações, inclusive para entender um pouco melhor isso. Quanto tempo o senhor apresenta seu relatório? Já tem uma data? A ideia é em 45 dias, Denise. Então, agora a comissão do Congresso que recepciona as medidas provisórias, só nessa comissão já teve 20 emendas, de todos os variados tipos. E agora, quando for para o plenário, você imagina a enxurrada de emendas parlamentares que terão. Ou seja, é mais um assunto para depois da eleição, então? É mais um assunto para depois da eleição. E, por falar em eleição, como é que está essa briga em São Paulo, especialmente onde há uma disputa muito grande ali, né, com o Democratas, PSDB, o deputado Celso Russomano, que aparece como candidato do presidente Jair Bolsonaro. Como é que desfecho teremos aí dessa briga? Olha, de Denise, titãs? a gente tem visto aí um crescimento grande do Bruno Covas, que é o nosso candidato a prefeito de São Paulo. O Bruno fez um ótimo trabalho como prefeito da capital. E, no fundo, o presidente Jair Bolsonaro ele tem até uma aprovação não tão exponencial como no resto do país, na capital de São Paulo.
Mas a figura do Celso Russomano, ela é muito conhecida na capital, ele disputou várias eleições. Então, ele já está num ponto da maturidade política do nome dele que as pessoas já gostam ou já não gostam. O apoio do presidente não vai fazer tanta diferença nesse momento. Talvez se o presidente apoiasse uma pessoa que desconhecida, poderia ter um crescimento maior. Então, eu aposto, né, as minhas fichas e meu partido na eleição do Bruno. Eu acredito que vai ele e o Russomano para o segundo turno, mas eu tenho convicção de que ele chegará na frente. Eu vi várias pesquisas no Estado. Há uma disputa por apoio do Bolsonaro? O senhor acha que vai interferir nas prefeituras do interior e tudo? Há um grande debate? Eu acho que muito pouco, né? Existe até porque a base aliada do presidente Bolsonaro, deputados do PSL, estão apoiando candidatos diferentes em algumas cidades. Então, não houve a tal nacionalização do debate? Não houve. No caso de houve. Celso Russomano, ele está, inclusive, escondendo a imagem do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias. Pois é, ele primeiro colou, começou a cair e agora ele procura descolar do presidente. Esse assunto Covid-19, ele está na campanha? Uma vez que a gente aqui em Brasília, né, Zé Maria, a gente não tem campanha, a gente não está acompanhando diretamente esse assunto, né? Na verdade, o Covid é uma crise que gerou para os municípios, para o Estado, para o país. E, geralmente, nas crises é que o líder mostra a sua competência. Então, aqueles prefeitos que soube lidar bem na crise do Covid, dialogar com a sociedade, né, não perder mão da autoridade política e, ao mesmo tempo, dar conforto para os comerciantes, que geralmente é a categoria que ficou um pouco mais entristecida com o fechamento, esses prefeitos ganharam com o Covid, do ponto de vista eleitoral. Aqueles que não souberam fazer esse diálogo ou foram, de alguma forma, passaram do ponto, perderam com isso. E a disputa entre o presidente e o governador, obviamente que tem regiões de São Paulo onde o presidente está melhor avaliado, né, mais no interior, onde o agronegócio tem um pouco mais de força, na capital nem tanto, mas eu acredito que esse não é o peso decisivo para as eleições. Se a gente for dar uma olhada nas pesquisas, nas primeiras pesquisas na capital e nas grandes cidades, a gente vê que o impacto do apoio do presidente ou do governador é insignificante, porque o debate ele é municipal. Sempre é assim, né? O município ele tem uma política ali muito própria, muito forte, né? Com seus adversários tradicionais, né? Exatamente. Olha, o Frente a Frente hoje vai falar de vários assuntos aqui, não só de vacina, mas de política e da vida também, como está sendo levada aqui no Congresso Nacional. Nós vamos agora a um intervalo e, em seguida, voltamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, em Brasília. 2 minutinhos e já estaremos de volta.